Bem-vindo ao nosso segundo webinar. Eu sou a doutora Ana Luísa, doutora Aninha. Eu sou médica formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, pediatra pelo Hospital das Clínicas da UFMG. Eu tenho o título de neonatologia pela Sociedade Brasileira de Pediatria e sou membro do comitê científico da Sociedade Mineira de Pediatria de Aleitamento Materno. Hoje vou falar sobre a alimentação infantil a partir dos 6 meses, de 6 a 12 meses. Então, o bebê de 6 meses, ele já começa a ter outras necessidades nutricionais. Isso significa que apenas o leite materno, ou o aleitamento misto, que é o leite materno com leite artificial, ou apenas aquele bebê que usa a fórmula, não é suficiente para suprir todas as necessidades do bebê. Nessa idade, por volta dos 6 meses, o bebê também já tem uma maturidade neurológica, fisiológica para aceitar alimentos pastosos, semissólidos e sólidos. Porque nessa fase o bebê já atenua um reflexo de protrusão da língua, que faz com que ele somente sugue. Ele começa a produzir algumas enzimas digestivas em quantidade suficiente para digerir esses alimentos que não sejam leite. As bactérias do intestino já estão todas instaladas, já está colonizado e protege o bebê contra infecções. Então, um alimento que é preparado, né, ele tem maior risco de contaminação do que um leite materno que é baixo esse risco, ou uma madeira que é tudo esterilizado, né? Os rins do bebê já são mais capazes de filtrar quantidades de sódio. E o sistema imunológico também já está prontinho para entrar em contato com novos nutrientes, novos elementos, proteínas, impedindo que o bebê tenha alergias alimentares. Também, aos 6 meses, os dentinhos, entre 6 e 7 meses, os dentinhos já são mais próximos da gengiva e começam a nascer, o que facilita a trituração dos alimentos. Lembrando que a dentição, alguns bebês podem ter ela um pouco antes de 6 meses e outros um pouco depois. Tem bebê que com 1 ano começa a ter a primeira dentição. Então, não é necessário ter dente para comer, porque a gengiva é dura e consegue triturar os alimentos. Apesar desse reflexo da linguinha de protrusão já estar diminuído, não significa que ele esteja extinto. Então, muitas vezes o bebê ele faz uma propulsão do alimento com a linguinha para fora, o que a gente interpreta muitas vezes que não gostou, que está cuspindo. E aí a gente orienta, tem que ter paciência, persistência, porque às vezes é necessário oferecer o mesmo alimento 10 vezes para avaliar a aceitação. A consistência dos novos alimentos deve ser pastosa e aumentada progressivamente. Então, assim, a gente sabe que crianças que não recebem pedaços até os 10 meses têm maior dificuldade em aceitar alimentos sólidos. A gente comenta sobre esses sinais de prontidão do bebê. Então, não é somente fazer 6 meses e vai começar a introdução alimentar. O bebê ele tem que ter interesse pelo que a gente está comendo. Então, já é super interessante colocar o bebê sentado à mesa junto à família na hora das refeições. O bebê já tem que ter um sustento de cabeça e tronco e conseguir sentar, de preferência sem apoio, então, com as mãos livres. Ele já consegue segurar objetos com a mão, passar de uma mãozinha para outra, levar as coisas à boca. Esse reflexo já tem que estar diminuído da protrusão da linguinha. E ele já mostra, às vezes, interesse com a boca mesmo, que quer mastigar. Então, ele fica curioso, abre a boquinha quando vê alguém comendo, interessado em provar novas coisas. Então, a partir dos 6 meses, a introdução dos alimentos começa de forma lenta, gradual. Existem algumas formas, algumas maneiras de oferecer os novos alimentos. A mais tradicional é o uso da colher, né? A colherzinha. Então, a gente orienta amassar os alimentos com garfo ou raspar e oferecer com essa colherzinha. De preferência, essa colher deve ser de silicone, bem macia, livre de BPAs. A gente evita uma colherzinha de metal, porque o metal é frio, o bebê pode ter gastura ali com a temperatura mais fria. E existem também outros métodos que a gente chama aí, que está super falado, na moda, o método BLW e o método Bliss.
Eu vou falar um pouquinho mais na frente. Mas pode mesclar a técnica do BLW Bliss com a colherzinha. Então, aí, essas imagens eu retirei do Guia Alimentar do Ministério da Saúde, que foi atualizado em 2020, mostrando as duas maneiras mais comuns de se oferecer alimentos. Então, a primeira imagem da esquerda tem o pai dando a comidinha ali com a colher. O bebezinho está sentado, recostado, com uma bandejinha, ele está bem firme, né? Na cadeirinha de alimentação. E o segundo, o bebê pegou com a mãozinha dele um pedacinho de laranja e está lá destrinchando. Então, o BLW, que é esse segundo método aí que eu mostrei, que o bebezinho pega com as próprias mãos um alimento sólido, com um corte de um pedaço de tamanho apropriado, e leva à boca e come sozinho. Chama Baby Led Weaning, que é a tradução aí do desmame guiado pelo bebê. O bebê começa a introduzir a alimentação no ritmo dele, com as próprias mãos, vai comer a quantidade que ele achar suficiente. Os alimentos são ofertados pelas famílias, né, pelos pais, cuidadores, em pedaços, tiras ou bastões. Então, para cada faixa etária tem os tipos de corte. Eu não vou detalhar no nosso curso online, a gente tem todos os detalhes, né, de como que é o método BLW, mas é mais ou menos essa a ideia. O método Bliss é o Baby Led Introduction to Solids. Então, introdução dos sólidos guiados pelo bebê, de maneira gradual. E o método da colherzinha, que é esse que eu falei. A gente só orienta que nunca se deve usar uma centrífuga, um liquidificador, e oferecer papinhas, alimentos praticamente líquidos, tá? Então, o ideal é estar tudo bem macio e amassado, tá? Ou então raspado com a colher. Por exemplo, uma maçã dá para raspar, um abacate, um pedacinho de pera, tá? Independente do tipo, da maneira que vai ser ofertado, a gente tem que prestar atenção no bebê, nos sinais de fome, nos sinais também de saciedade, conversar durante a refeição. Então, por exemplo, você vai oferecer uma banana, mostrar a banana, tá aqui, descascar na frente, mostrar como amassa, deixar o bebê pegar, mesmo que não queira fazer o método BLW, deixar o bebê pegar, às vezes ele vai amassar, vai levar um pouquinho à boca, você amassa o restante, coloca com a colherzinha. Pode ser um método misto. A criança tem que estar focada naquele momento. De preferência, ela pode até comer junto com a refeição da família. Então, no café da manhã da família, ela está comendo a frutinha. É desaconselhável que, enquanto a criança estiver comendo, ela esteja vendo televisão, telas, né? Celular, tablet, para distrair e ficar quietinho comendo. Ou então a criança brincando, andando, alguém correndo atrás para oferecer alimentação. Porque a gente sabe que é super importante aquele foco ali naquele momento do alimento. Eu falei sobre os sinais de fome e saciedade. Então, no início, né, nos primeiros 6 meses, 7, a criança, quando está com fome, vai chorar, igual ela chora para mamar, inclina o corpinho para frente, buscando a colher, segura a mão da pessoa que está oferecendo, tipo assim, pega a mão para levar a colher na boca, abre a boquinha. Essa primeira imagem aí, a criança está com a boquinha bem aberta. Sinais de saciedade, fecha a boca, vira a cabeça, fica irritada, tenta sair da cadeira, empurra a mão da pessoa, fica angustiada, chora. Esse é um sinal de saciedade. E é importante salientar que, quando a criança está desse jeito, a gente não deve nunca forçar, insistir demais, tá? Para não gerar nenhum tipo de trauma. Então, o que a gente tem que oferecer? Lembrando que eu falei no primeiro webinar sobre os primeiros 6 meses, que o alimento de 0 a 6 meses é o leite. Leite materno é o padrão ouro, é a primeira escolha. De preferência, leite materno exclusivo de 0 a 6 meses, eu já frisei sobre isso, né? Na impossibilidade de usar o leite materno, o substituto são as fórmulas infantis, né? De 0 a 6 meses. Então, a partir de 6 meses, a gente vai manter o leite que o bebê está acostumado a tomar. Seja o leite materno, seja a fórmula. Tá? Lembrando que a partir de 6 meses a fórmula troca para a fórmula do segundo semestre, que é aquela fórmula número 2. E aí a alimentação vai complementar o leite que a mãe já está acostumada a oferecer para o bebê.
de forma gradual. A partir do momento que o bebê começa a comer quantidades adequadas, que saciem, as refeições todas completas, aquela refeição vai substituir uma mamada. E aí o leite vai ser o contrário. O leite vai complementar a alimentação. Então, no princípio, o alimento complementa o leite. Por volta do 8º mês, o leite complementa a alimentação. Até 12 meses é super importante o bebê, né, recebeu pelo menos aí 2 a 3 ofertas de leite por dia. Até os 6 meses, independente se o bebê mama leite materno ou fórmula, ele não bebe água. Então, a partir dos 6 meses, a gente introduz a água na alimentação. Essa água, de 6 a 12 meses, ela deve ser uma água super pura, então uma água filtrada e fervida ou água mineral, tá? E aí, a partir de 6 meses, o que a gente vai oferecer? Frutas em natura, frutas naturais. Qualquer fruta, não tem limite de oferta. Então, não posso oferecer maracujá, ou uma fruta mais azeda, abacaxi. Todas as frutas podem ser ofertadas, tá? Lembrando que tem algumas frutas menores, tipo uva, que a gente reserva ela para quando o bebê já está um pouquinho mais desenvolvido, lá para o 8º mês, que já consegue fazer bem a pinça, né, e diminuir a chance de um engasgo. Mas todas as frutas estão autorizadas ali para o bebê comer. Os legumes todos, sem restrição. As carnes, né? Então, as carnes aí de origem de boi, frango, peixe, porco, todas as carnes, ovos, os cereais, né? Que é o grupo aí do macarrão, arroz e as leguminosas, que é o grupo do feijão, lentilha, grão de bico. A gente faz normalmente um pratinho para quando inicia o almoço. Vou falar em que momento a gente faz o almoço. Que tem que ter alguns componentes, a gente tem que fazer um pratinho bem equilibrado, para não focar só, por exemplo, em carboidrato. Então, a gente usa aí um alimento desse grupo de carboidratos, né? O arroz, ou o macarrão, ou a batata, a mandioca e ancará, né? A gente não coloca 2, 3 alimentos desse grupo. As leguminosas que eu comentei, uma proteína, ou ovo. Inclusive, proteína animal, a gente também pode oferecer algumas vísceras, tipo fígado de boi, de galinha, não tem restrição, mas tem que ser bem preparado, né, bem cozido. E os legumes e hortaliças, que a gente oferece de 2 a 3 tipos variados. Lembrando aquela ideia que o pratinho, quanto mais colorido, mais saudável ele é. Então, fazer um pratinho monótono, com tons amarelados, que vem ali macarrão, batata, cará, carne e arroz, não é legal. A gente coloca aí um grupo do cereal, então, vamos supor uma mandioca com um feijão, uma carninha moída, uma abobrinha e uma beterraba. Então, um pratinho bem balanceado. Só um exemplo que me veio aqui na cabeça. Vou falar quais alimentos não ofertar. Então, quais ofertar? Todos os legumes, todas as frutas. Carnes, arroz, feijão, basicamente. E a gente não usa o sal nos primeiros 12 meses. De 6 a 12 meses, 0 sal. Não significa que vai estar sem tempero, sem sabor. Então, a gente pode temperar com alho, cebola, salsinha, cebolinha, ervinhas naturais. A gente pode refogar com um óleo vegetal, né? Pode ser um azeite, ou mesmo um óleo de cozinha, ou óleo de coco. E jamais retirar as carnes depois do cozimento. Tem gente que fala para no inicinho dar só o caldinho. Não, a gente vai deixar a carne ou bem triturada, ou desfiada, ou picada pequenininha, para garantir a oferta adequada de ferro e zinco. São elementos super importantes na alimentação do bebê. Lembrando que com 6 meses, no geral, é a idade, é o marco que a gente introduz a suplementação de ferro. Uma suplementação que vai até os 24 meses, tá? Porque de 6 meses em diante é uma idade crítica para a anemia ferropriva nesses primeiros 1000 dias. Então, essa imagem também eu peguei do guia, ela é muito legal. Do lado esquerdo mostra um exemplo de alimentação de uma criança de 6 meses. Então, ela está ali mamando leite materno no peito, poderia ser uma fórmula. A água, que vai ser ofertada de preferência num copinho, a oferta de água livre ao longo do dia,
ali tem banana, que pode ser amassadinha, ou picadinhos, umas rodelas que o bebê mesmo vai pegar, um pratinho de almoço, tá? Então, com 6 meses, a gente introduz uma fruta de manhã, com 6 meses e meio, o almoço, tá? Então, no pratinho ele tem bem picadinho, bem amassadinho, feijão, arroz, cenoura, couve e frango, e um pedacinho de abacate, que é a frutinha da tarde. Tá? Então, mais ou menos é essa, uma alimentação com um bebê de 6 meses, a partir de 6 meses, 6 meses e meio. Já um bebê, a partir de 7 meses, além do que ele poderia comer com 6, a gente introduz a janta. Então, o leite materno é o principal alimento, entre 7 e 8 meses. Água, uma fruta, um mamãozinho amassadinho. Um almoço, ele tem arroz, feijão, um pirezinho, um quiabo, uma outra fruta à tarde, uma pera. E a janta um pouquinho diferente. Tem ali um misturadinho de quiabo com cenoura, um arrozinho, um feijão e um franguinho. Então, o que não oferecer? Então, o açúcar até 2 anos, 0 açúcar, tá? Isso inclui, eu coloquei ali embaixo, alimentos processados e ultraprocessados. Então, por exemplo, biscoito maisena, biscoito Maria, contém açúcar. Danoninho, contém açúcar. Então, até 2 anos, 0 isso. Mel, pelo menos no primeiro ano de vida, até pelo risco de botulismo. De 1 a 2 anos, a gente também desencoraja o uso de mel, porque é um açúcar, né? É um açúcar muito rápido. E ele modifica o gosto das frutas, né? Dos alimentos. Mas lembrando que em algumas circunstâncias de tosse, de virose, existem alguns xaropes que usam mel, né? Mas só assim, pensando como um medicamento. O sal, até 1 ano, 0 sal. A partir de 1 ano, o sal pode ser ofertado, mas com parcimônia. Uma outra coisa que é muito interessante de ressaltar, que a gente começa a oferecer água com 6 meses, mas os sucos de frutas, mesmo assim, um suquinho de laranja, né? Espremer uma laranja e na hora, a gente não oferta para o bebê até 1 ano de idade. Leite de vaca, que é o leite da vaca mesmo, leite de caixinha, de saquinho, e os derivados do leite. Iogurte, queijo, até 1 ano também não são recomendados. Temperos industrializados, caldo, não é indicado para fazer o preparo das refeições. E alimentos industrializados. Então, tudo que vem em pacote, a gente também não recomenda o uso. Biscoitos, tá? Enfim, até macarrão a gente tem que ficar atento se não é um alimento ultraprocessado. Por exemplo, o macarrão instantâneo é um alimento ultraprocessado, diferente de um macarrão que ali um componente à base de sêmola. Então, resumindo, esquema para introdução dos alimentos complementares, até 6 meses, leite materno exclusivo, ou leite materno misto, ou leite artificial. A partir de 6 meses, a gente introduz as frutas e o almoço. Com 7 meses, a janta. E a partir daí, 9 a 11 meses, gradativamente a consistência vai aumentando. Eu vou mostrar umas fotos. E por volta de 1 aninho, 12 meses, o marco aqui é a comida da casa. É comida igualzinho a gente come. Todos os pedaços inteiros, já com tempero que usa para fazer a comida dos adultos. Claro que frisando que o sal deve ser em pequena quantidade. Então, por exemplo, essa cenoura aí da esquerda, mostrando que ela pode ser amassadinha quase com pirezinho, ofertada com colher, ou ela pode ser ofertada em rodelas para o bebê pegar com a mãozinha e comer, que é o método BLW. Então, a evolução da consistência das papinhas, com 6 meses, o pratinho ali, ó, tudo amassadinho. Com 8 meses, a quantidade já fica um pouquinho maior, os pedaços maiores, e com 1 aninho, é a mesma consistência, a mesma comida de um adulto, só que uma quantidade menor. Lembrando que, a partir de 6 meses, com a introdução de tantos novos alimentos e também com a suplementação de ferro, o hábito intestinal do bebê pode mudar, e isso é super normal. As fezes que eram bem amareladas, amolecidas, sem cheiro, ficam mais consistentes, com coloração variável, dependendo do que o bebê come, e um odor muito forte.
Nesse período, o bebê pode ter uma constipação fisiológica, então o intestino fica bem mais ressecado, e alguns desconfortos, tipo gases, e isso é normalmente transitório. Então, é só uma introdução mesmo para a gente falar aí do que esperar da alimentação de 6 a 12 meses. E eu queria falar que a gente está propondo aí um grupo de mentorias individuais, com algumas videoconferências. A gente deve começar a partir de fevereiro. Nesse propósito, eu, a Carol e a Paulinha, a gente vai ficar disponível para responder todas as dúvidas sobre o bebê de 0 a 24 meses. Durante um ano, quem entrar no nosso grupo de mentoria pode participar no grupo do Facebook, que a gente vai tirar todas as dúvidas, alguns materiais bônus que a gente vai disponibilizar, e o nosso curso completo da Conexão Infância, que a gente já gravou com todo carinho, explicando todo o passo a passo aí nos primeiros 1000 dias do bebê, englobando alimentação, sono e desenvolvimento. Obrigada, gente. Gente, agora eu que vou continuar. Começou a página. Então, meu nome é Paula, sou parte aqui do Conexão Infância, junto com a doutora Minha, a doutora Carol, eu sou neuropediatra, eu me formei pela UFMG, fiz pediatria no Hospital das Clínicas da UFMG, neuropediatria no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Sou especialista em estudo de movimento na infância, dentro da neurologia, e tenho uma grande atuação em neuroneonatologia e bebê de risco no meu dia a dia. Então, a gente vai falar um pouco, né, hoje sobre o desenvolvimento do bebê de 6 a 12 meses. Vou dividir agora essa primeira parte, o bebê de 6 a 9 meses. É um bebê que já apresenta muitos ganhos, muitas habilidades, né? Lembrando lá do último webinar. É a idade do início da introdução alimentar, né? Como a doutora Minha colocou aí, com grande enfoque na sua apresentação. E os sinais de prontidão, eles significam ter maturidade neurológica. Ter maturidade neurológica para começar a alimentação. É o início de grandes experiências sensoriais, principalmente por conta da alimentação e porque a criança começa a conseguir explorar. E, além disso, muitos ganhos motores e muitos ganhos cognitivos também. O bebê, né, de 9 a 12 meses, então, nessa segunda parte, ele começa a engatinhar e pode andar no final de 12 meses. É uma fase de descobertas, porque aí sim ele está mais apto a explorar o ambiente à sua volta. Ele tem o início da fala concreta, né, com as primeiras palavras por volta dos 12 meses, nós vamos falar isso mais certinho, mais para frente. É uma época que acontece, né, uma melhora da comunicação verbal, né, um aprimoramento, e as palavras são faladas com sentido, né, não necessariamente precisa ter a dicção correta, mas tem que ter o sentido adequado. E é nessa época, né, que o bebê começa a explorar o ambiente, tem que ter muita atenção quanto aos acidentes domésticos. Então, vamos começar aqui, vou falar sobre os 4 grandes grupos, né, do desenvolvimento infantil, e primeiro deles é o social emocional. Então, o bebê de 6 a 9 meses, ele já pode ter medo de estranhos, e ele possui brinquedos favoritos. De 9 a 12 meses, é realmente a fase de estranhar, que a gente chama de angústia da separação. O bebê percebe que ele e a mãe são indivíduos diferentes, né, nesse período. Então, ele sente realmente a separação e é a fase que a criança estranha, tem preferência, né, pelos cuidadores mais próximos. Então, chora quando os pais vão embora, demonstra medo, né? Por outro lado, ele entrega um livro para você quando quer ouvir uma história, ele repete sons ou reações para chamar a atenção do cuidador e já começa a ajudar na hora de se vestir. Da parte de linguagem e comunicação, de 6 a 9 meses, o bebê já começa a compreender o não.
ele emite muitos sons diferentes, os sons labiais, né? Ma, 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 ba, ba, ba. E acontece essa lalação durante grande parte do tempo. Né? É exatamente nesse período de 6 a 9 meses que a gente tem a sílaba labial. Imita sons e gestos dos outros, então começa aí a imitação nesse período, e é um marco de linguagem muito importante a imitação, e começa a apontar. De 9 a 12 meses, ele já sabe responder a pedidos simples verbais. Então, coloque essa garrafinha em cima do sofá. Ele sabe fazer isso. Usa gestos simples, como balançar a cabeça para simbolizar o não, por exemplo, ou dar o tchauzinho, né? Bater palminhas. Emite sons com alterações no tom. Então, é como se ele tivesse já sabendo falar com entonação, né? Se comunicar com entonação para mostrar, demonstrar o que ele quer dizer. Desmamar e papar, e exclamações como ó. Então, assim, geralmente, durante essa faixa etária, né, dos 9 a 12 meses, a criança realmente precisa falar esse mamar e papar com sentido. Então, mamar ou é o mamá mesmo, ou é mamãe, e o papá ou é a comida, ou o papai, né? Geralmente, ao final de 12 meses, eles falam em torno de 3 palavras. Então, geralmente, são essas duas, né? Mamãe e papai, e mais alguma outra que faça parte do cotidiano. No final de 12 meses, a criança tem que saber apontar. Por volta dos 9, ela já tem que saber apontar bem para o que ela quer e o que ela tem interesse. Do ponto de vista de cognição e inteligência. Então, de 6 a 9 meses, o bebê já sabe observar o caminho de alguma coisa quando ela cai. Então, é justamente quando está na fase de introdução alimentar que a criança está ali comendo e ela pega o alimento mesmo e joga no chão. E aí ela joga e vai conferir para saber onde está. Isso faz parte do aprendizado. Muitas mães reclamam, né, do trabalho que dá a sujeira, mas é importantíssimo para o desenvolvimento da criança. E a alimentação é um momento que elas estão realmente refinando toda a questão sensorial e de habilidade. Ela procura objetos que vê esconder, ela brinca de esconder e achar o rosto, e começa a fazer a pinça radial por volta de 6 meses, né, a pincinha, e ao final de 9 meses, ela já está bem estabelecida. Igual a doutora Aninha falou, por exemplo, alimentos como uva, alimentos pequenos, ao final de 9 meses, a criança já tem uma pinça boa, ela consegue, ao mesmo tempo que ela consegue manusear, né, com exatidão, ela também consegue deglutir esses alimentos pequenos, esse desenvolvimento é conjunto. De 9 a 12 meses, ela já explora o objeto, chacoalha, bate, arremessa para saber como brincar com ele. Acha objetos escondidos com facilidade, olha para uma imagem ou um objeto certo, quando se diz o nome de tal objeto, então fala assim, olha, ali tem um livro, aí ele olha exatamente para o livro, ele procura o livro. Começa a entender o significado de aqui, lá, dentro, fora, para cima e para baixo. Coloque e tira objetos em uma caixa, solta as coisas sem ajuda, então é aquele bebê que agarra, né, o brinquedo e você não consegue soltar. Segue instruções simples, como pegue brinquedo, já com facilidade, e compreende o não. Nessa idade, você pode falar com o seu bebê não, que ele vai saber o que você está dizendo. Do ponto de vista motor. Então, de 6 a 9 meses, o bebê ele fica de pé, apoiado em alguma coisa, né, em alguma superfície, por exemplo, uma mesinha, um sofá. Ele consegue se colocar sentado, né, já consegue se colocar sentado, e senta sem apoio, por isso a importância, né, é um sinal de prontidão, né, para a introdução alimentar. Ele puxa para levantar, então, quando o bebê está sentado, você dá a mãozinha para ele, ele já tenta se levantar sozinho e pode engatinhar nesse período. Já de 9 a 12 meses, ele já senta sem ajuda nenhuma, engatinha com facilidade. Grande parte dos bebês pode engatinhar ali por volta de 10, 11 meses, até 12 meses também. Segura para se levantar e já caminha com apoio, segurando nos mãos. Pode dar alguns passos sem se apoiar, alguns já se arriscam ali, e pode ficar de pé sozinho alguns segundos.
só uma coisa, não é obrigatório andar com 1 ano. Tem um limite aí, por volta até de 15 meses, para poder andar totalmente sem apoio e ainda estar dentro da normalidade. Mas por volta de 12 meses, o bebê já tem que, pelo menos, conseguir ficar de pé sozinho e caminhar com apoio. Alguns sinais de alerta, então, para atraso do desenvolvimento. Então, bebês de 6 a 9 meses que não sentam sem apoio, que não mostram afeto pelos cuidadores, que não emite sons, não responde pelo nome, não vence a gravidade com as pernas e os braços, eles precisam ser avaliados com mais cuidado pelo pediatra e, por vezes, até encaminhado para o especialista. Bebês de 9 a 12 meses que não balbuciam nada, que não apontam, que não sustentam o corpo quando colocado de pé, que é o bebê molinho, que não responde também ao próprio nome, que não se locomove, não consegue explorar o ambiente à sua volta. Então, também é uma situação de alerta, né? Que precisa ser feita uma avaliação criteriosa e, por vezes, encaminhado para o especialista. Queria aqui só reforçar o que a doutora Aninha já tinha colocado, né, na aula dela, dos nossos produtos aqui do Conexão Infância. Então, a gente está oferecendo um grupo de mentoria individual, que são 4 videoconferências, que você vai poder perguntar o que você quiser sobre o seu bebê para nós 3. Além disso, 12 meses participando do nosso grupo, que você também vai poder tirar dúvida durante todo esse tempo. Acesso a vários materiais bônus que a gente está produzindo e vamos disponibilizar todos os meses. E acesso ao nosso curso, que está maravilhoso. Lá a gente fala sobre os 3 pilares, né, da primeira infância, e de forma bem completa, e esperamos vocês lá. Agora a doutora Carol, que vai apresentar. Boa noite, me chamo Carolina de Castro, para quem ainda não me conhece. Só um minutinho para eu abrir aqui. Prontinho. Boa noite para quem ainda não me conhece. Eu me chamo Carolina de Castro. Eu sou médica, otorrinolaringologista pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Berlândia. Possuo título de especialista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Sou mestre em Educação e Saúde e possuo capacitação em Medicina do Sono, também pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Mas foi com o nascimento das minhas filhas, a Ana e a Maria, que o meu propósito de vida mudou e hoje o meu objetivo é levar conhecimento e poder ajudar o maior número de mães e pais a vivenciar esse momento maravilhoso, que é a chegada do bebê. Então, vamos lá. O que esperar do sono do bebê do 6º ao 12º mês de vida? A necessidade média de sono ao longo das 24 horas de um bebê de 6 a 9 meses é por volta de 14 horas dia, com uma média de cochilos dia de 2 a 3 cochilos. Já de 9 a 12 meses, permanece com a mesma média de tempo total de sono dia de 14 horas, mas com uma redução no tempo de cochilos com aproximadamente 2 cochilos dia. E com relação ao sono noturno, né? A capacidade do bebê dormir à noite. De 6 a 12 meses, o bebê vai adquirindo a capacidade de dormir as tão sonhadas 10 a 12 horas de sono noturno. E como nós podemos atuar durante esse período, né, de 6 aos 12 meses, para facilitar esse processo do sono noturno dos nossos bebês. Nesse período, é de fundamental importância nós estabelecermos o ritual do sono noturno. Nós vimos no último webinar que de 0 a 3 meses, nós temos que fortalecer o ciclo circadiano. Depois de 3 a 6 meses, nós temos que instituir uma rotina dia para dar previsibilidade para essa criança, incluindo horário de dormir e horário de acordar.
e agora, a partir dos 6 meses, devemos instituir o ritual do sono noturno. Mas então, em que consiste o ritual do sono noturno? Ele consiste em pistas fornecidas à criança, sempre com os mesmos passos, na mesma ordem, iniciados aproximadamente de 30 a 40 minutos antes do horário estipulado para o início do sono noturno. O ritual do sono noturno deve conter elementos positivos, como alimentação, banho, massagem, leitura, contos de história e música. Lembrando que quando a alimentação estiver presente no ritual, ela deve ser o primeiro passo e, de preferência, o último passo deve ser bem prazeroso, tanto para a criança quanto para o cuidador. O interessante disso tudo é que os trabalhos, de fato, mostram uma grande melhora nos índices do sono quando o ritual do sono noturno ele é estabelecido, ele é bem estabelecido e seguido todos os dias, melhorando a questão da quantidade de horas de sono noturno e também reduzindo os despertares noturnos dessa criança. Devemos evitar, durante o ritual, atividades físicas e brincadeiras que deixem a criança muito estimulada e precipitada, aumentando, elevando, a frequência cardíaca, porque isso vai dificultar o processo da indução do sono. E também não deve ter eletrônicos aproximadamente 2 horas antes do início do ritual do sono noturno. Como a gente viu no último webinar, eles podem reduzir e interferir na produção da melatonina. Fatores importantes para serem revistos a questão da temperatura do quartinho do bebê, que não deve ser nem muito frio, nem muito quente, não devendo ser inferior a 22 graus, nem superior a 27. A luminosidade, eu chamo muita atenção para esse quesito, de preferência ter blackout mesmo no quarto das crianças, senão elas vão ter despertares muito precoces, porque o sol de manhã pode acordar essas crianças mais cedo, e também durante a noite já ir reduzindo a luz artificial, para que isso também não interfira no processo da indução do sono. E aí, o ideal é que a casa também vá se acalmando, vá se silenciando, durante esse processo, diminuindo os ruídos externos. Em um cenário ideal, devemos rever a existência das associações negativas do sono. Eu vou refrescar a memória de vocês do último webinar, do que seriam essas associações negativas. Então, as associações negativas são quando a criança possui a necessidade da intervenção externa do cuidador para iniciar o processo do sono ou até mesmo para retomar o processo do sono. Exemplos para ficar mais palpável para vocês. Bebê que dorme quando é ninado no colo, bebê que precisa de relaxar através da sucção, pode ser o bico, a madeira ou pelo peito, pela questão da sucção e relaxamento, não alimentação, tá? Fazer essa observação também. Então, a gente viu no último webinar que de 3 a 6 meses devemos tomar cuidado para não introduzirmos uma associação do sono negativo. De 6 a 9 meses, se já tivermos introduzido alguma associação, devemos retirá-la. Porque após os 9 meses, essas associações já estão muito consolidadas, dificultando esse processo da retirada. Então, como retirar essas tão temidas associações do sono negativas? Existe, sim, uma boa maneira de retirá-las, através do método comportamental da extinção gradativa com a presença dos pais. Esse método permite dessensibilizar a criança gradualmente da presença dos pais de forma gentil e sem comprometimento
emocional. Vou falar para vocês, é claro que no nosso curso isso é bem detalhado, mas vou dar um exemplo de como esse processo funciona, numa visão mais global. Então, por exemplo, a criança tem uma associação do som. A gente pega essa associação, retira, mas nós mantemos o contato, outra forma de contato, da mãe com o bebê físico, às vezes com carinho nas costas, tapinha no bumbum. Também mantemos o contato verbal da mãe com essa criança, né, para a mãe ir acalmando essa criança. E gradativamente nós vamos retirando esse contato, né, primeiro o contato físico, depois o contato vocal, até que a mãe vá se deslocando e consiga retirar-se do quarto. Mas sempre baseado no feedback da criança, de acordo com que ele vai reagindo com esses passos durante esse processo. Então, isso é extremamente importante para que isso seja feito de forma segura e saudável para o bebê. E por que eu me sinto tão confortável em levar isso para vocês? Porque existem, sim, comprovações científicas e trabalhos de grupos de crianças que passaram por essa terapia comportamental, com grupos de crianças que não passaram pelo mesmo, e ao comparar esse grupo de crianças, nós vemos que não existe nenhuma diferença entre as crianças com relação ao apego aos pais, a como lidar com as emoções ou com relação ao comportamento dessas crianças. Outro trabalho que também é muito importante, na verdade, essa é uma sequência de trabalhos que eu vou trazer aqui para vocês, que é legal, é que melhorando o sono do bebê, eu melhoro o sono da mãe e diminuo a depressão materna. Gente, isso é muito importante, porque ao cuidar do sono, eu beneficio não só o bebê, porque o sono é super importante, tem vários processos, né, cognitivos e metabólicos inerentes, mas também eu melhoro a qualidade de vida da mãe e do cuidador, reduzindo depressão materna. Isso é fundamental, eu consigo melhorar a família, né? Isso é muito importante. Espero ter levado um pouquinho disso tudo para vocês, em como poder auxiliar de fato esse processo de sono dos bebês, mas, como as meninas já falaram, né, nós temos essas informações muito completas do nosso curso, com todos os passos, com todos os exemplos, né, para vocês. E nós também temos a nossa mentoria, que é o contato próximo nosso mesmo, né, com as videoconferências, no qual podemos melhor assisti-los. Muito obrigada pela participação de vocês, foi um imenso prazer dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Boa noite.